Então, canceriana, canceriano, você, a cigana, caiu na casa do trabalho, na casa da âncora, na casa da estabilidade, né? Então, nesse momento da sua vida, nos próximos 3 meses, você vai estar com a sua energia muito voltada para as coisas concretas da sua vida, né? As coisas práticas, materiais, o seu trabalho, a sua estabilidade emocional também. Enfim, você vai procurar sempre, nesses 3 meses, aquilo que te permite se sentir segura, seguro, né? Estável. Salve nossas forças! Hoje eu trago de volta um quadro que eu iniciei alguns anos atrás, que é a leitura da mesa real por signo, a leitura coletiva, obviamente. Então, pode ser que para a maioria das pessoas contempladas sirva, mas também pode ser que não tenha nada a ver com o seu momento e tá tudo bem. A mesa real é a minha tiragem mais completa do baralho cigano. É, ela tem a duração de 3 meses, né? E também é a tiragem que eu mais atendo. As pessoas me procuram mais para fazer a leitura da mesa real. Ela utiliza as 36 cartas do baralho, né? Do baralho cigano. E a gente vai fazer uma análise toda baseada nessa mesa aqui. Essa toalha aqui, ela é uma toalha de mesa real, onde eu tenho todas as casas, né, correspondentes a todas as cartas. E cada casa representa uma área, né, um aspecto da sua vida. Além disso, existem as relações, os aspectos, né, depender da casa onde caia, por exemplo, aqui a carta da cigana, que no caso vai representar você. Eu tenho a maioria das minhas consulentes é de mulheres, são poucos homens que atendem, que fazem atendimento com cartas. Então, se cair a carta da cigana, depender de onde caia essa carta, vai representar o seu momento, né, a tônica do que você vai estar vivendo ali, e a partir da sua carta que todo o mapa vai ser analisado. Também vou analisar os principais aspectos: dinheiro, amor, trabalho, família, né, saúde, e as questões emocionais também vão vir à tona, e a linha do destino, né? Então, é uma leitura bem completa. Eu vou começar retomando esse quadro porque, primeiro, eu gosto de fazer essa leitura. É uma forma de você conhecer o meu trabalho e saber como é de fato a mesa real. É uma forma também de eu mostrar como eu ensino a mesa real, né? Óbvio que eu não vou dar aqui todos os detalhes de como eu ensino, que eu vou fazer a leitura corrida, e para quem já é meu aluno já vai acompanhando e entendendo como é que faz, né? E já vai treinando também. Eu tenho um curso de baralho cigano, por isso eu estou nesse processo de trazer sempre conteúdo, para que também estimule os meus alunos a fazerem suas jogadas, de repente até a começar também a publicar seus vídeos, né? O intuito de quem faz um curso é praticar. Eu vou começar fazendo a leitura da mesa real coletiva para as pessoas do signo de câncer. Por quê? Porque estamos aí já pertinho da lunação canceriana, né? Dia 14 de julho é a lua nova no signo de câncer. E metade do ano, enfim, veio essa vontade de fazer. E aí eu pretendo fazer a cada mês a mesa real coletiva para o signo correspondente àquela lunação. Eu não estou me baseando no Sol, eu estou me baseando na Lua Nova, certo? Então, para a lunação canceriana, dou de presente para os cancerianos. As pessoas que têm Lua também, ascendente em câncer, podem também pegar essa leitura, trazer para sua vida, né? Porque são forças importantes, né? A Lua e o ascendente falam muito do nosso emocional e também da forma como a gente atua no mundo, atua na vida, né? E o Sol é a forma de pensar, né? É quem você é, né? Internamente, né? Muitas vezes não transparece quem você é, mas o Sol é a sua consciência, né? E também os aspectos que você precisa desenvolver na sua consciência para se aproximar cada vez mais da sua melhor versão, né? Melhor versão entre aspas, mas na sua versão mais completa, né? Mais integrada. Bom, tendo dito tudo isso, para quem não me conhece, está chegando agora no vídeo, no canal, eu sou Xiomara Dias, estou cartomante do baralho cigano, sou terapeuta holística, sou pós-graduada em dança terapia, sou bacharela interdisciplinar em artes, tenho formação também em letras. Minha caminhada na área das terapias holísticas é bem antiga, né? Eu já tenho mais de 15 anos, mas eu comecei de fato, minha primeira formação foi em 2010, então já são 16 anos, né, estudando, praticando, fazendo formações, participando de vivências e também atuando, né? Eu fundei, junto com duas amigas, o projeto da Gira da Lua, né, um agrupamento de mulheres para fazer práticas e vivências terapêuticas com base na perspectiva afropindorâmica, né? Então, baseado nos saberes da terra, da natureza e da espiritualidade, da musicalidade também, né? Da nossa ancestralidade afropindorâmica. Então, esse é um resumo de quem eu sou e do lugar de onde falo. E muitas das minhas referências são, obviamente, né, desse lugar.
afropindorâmico, holístico, espiritualista, com base um pouco também na psicanálise, apesar de não ser psicanalista, mas eu gosto de estudar, de pesquisar, de entender os arquétipos, os símbolos, os sonhos. E minhas leituras, elas passam muito por esse lugar, né? Do simbólico, do arquetípico. É isso. Então, se você chegou nesse vídeo, quer saber como serão os próximos 3 meses da sua vida, receba essa mesa real, é um presente. Essa é a minha tiragem completa, certo? Ela só... E o valor dela é acessível, né? Então, se você quiser também fazer a sua leitura específica na sua energia, né? Pra saber exatamente como vai ser o seu momento, você entra em contato comigo, tá? Tem o link no perfil do canal, no YouTube, tem o link também no meu perfil da bio, no Instagram. E é isso, a gente marca. A mesa real, quando eu faço com você, individualmente, é por videochamada no Google Meet. Eu faço também a gravação do áudio, para que você, posteriormente, possa ouvir novamente, né? Então, depois de um mês, você ouve de novo, tá acontecendo, não tá acontecendo, pra onde é que eu tô indo, né? O que é que eu tô fazendo de diferente? Porque, assim, a mesa real, ela te dá o panorama, as tendências do que tá por vir. Mas são as suas ações que vão determinar se aquilo de fato vai acontecer ou não. Então, o baralho, ele traduz o que tá no seu campo. E o seu campo é resultado dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações. Então, a partir do que você tá vibrando, o baralho diz assim, olha, o que tá previsto pra essa pessoa daqui a 3 meses é tal coisa. E aí, a partir do que eu vou lendo, você vai fazendo já os ajustes. O que eu preciso ajustar? O que é que tá bom que eu posso continuar? O que é que não tá tão legal que eu preciso realinhar? É muito por esse viés que a gente trabalha. Então aqui não é uma leitura preditiva, eu não vou dizer pra você vai acontecer isso, não vai acontecer isso. Nesse baralho eu tenho 2 figuras importantes, a cigana e o cigano. A cigana, aqui eu vou colocar como sendo você, é você no jogo, tá? Se você for homem, a cigana também representa você, tá? E o cigano, eu vou usar ele para representar aqui o seu cônjuge. Se você não tiver um cônjuge, pode ser uma pessoa que venha com uma energia de parceria, vai ser uma pessoa importante, tá? Que vai estar na sua vida. Pode ser afetivamente ou não, tá? Pode ser no âmbito do trabalho, a gente vai ler a depender de como ele caia. Mas aqui, a princípio, se você tem um cônjuge, um namorado ou namorada, é essa carta, é o cigano, tá? Independente se for mulher ou homem, o seu cônjuge vai ser o cigano, tá? E pra quem não tem cônjuge, pode ser a chegada de alguém, tá? Tanto amorosamente quanto de outros. É uma leitura coletiva, entendeu? Melhor você me chamar pra marcar a sua mesa real. Mas aqui vale também, muita coisa bate. Já tive bons feedbacks com esse tipo de leitura coletiva. No mais, respire fundo, se concentre no seu momento de vida. Estou pedindo permissão, autorização da minha egrégora cigana, permissão, autorização da espiritualidade, da ancestralidade de quem está me assistindo, para tirar as cartas da mesa real para todos os cancerianos e cancerianas, pessoas com lua e ascendente também, do signo de câncer, que acompanham o meu trabalho aqui com o baralho cigano. Peço que seja uma leitura expansiva, uma leitura de cocriação, abundante, e que seja contribuição para a vida dessa pessoa, que traga consciência e manifeste bênçãos. Axé. Eu vou começar a das cartas, vou acelerar um pouco a vida, tá? Então, canceriano, você, a cigana, caiu na casa do trabalho, na casa da âncora, na casa da estabilidade, né? Então, nesse momento da sua vida, nos próximos 3 meses, você vai estar com a sua energia muito voltada para as coisas concretas da sua vida, né? As coisas práticas, materiais, o seu trabalho, a sua estabilidade emocional também. Enfim, você vai procurar sempre, nesses 3 meses, aquilo que te permite se sentir seguro, né? Estável. A primeira carta da sua mesa real vem com a montanha. A primeira carta, ela fala do que está no seu campo mental, né? Aquilo que você vem enfrentando e que está reverberando no seu campo mental. E essa primeira carta, ela dá a tônica do que se desenrola nos próximos 3 meses. Por quê? Porque a gente parte do princípio do mentalismo. Tudo é mente. Então, se na sua mente existe uma montanha, é essa montanha que vai se desenrolar. Aí, como é que a gente faz para não manifestar essa montanha? Muda o padrão de pensamento, né? Esse é o primeiro passo, mudar o padrão do que pensa. E às vezes nem é o que você pensa de modo consciente, às vezes é o que você pensa de modo automático, é a narrativa subconsciente que está povoando a sua vida no momento. Então, o que é que a montanha significa? A montanha significa um processo de desafio muito grande que se inicia, ou que você já está percorrendo, já está enfrentando o desafio,
e isso tá te preocupando, enfim. Mas você tende a continuar, né, esse desafio. Então, vai se prolongar nesses 3 meses essa situação que você está enfrentando, seja na área que for. Bom, e essa 3 meses, ela se resolve com o quê? Com a força do chicote. O chicote fala de esforço, de disciplina, de autogestão, sabe? De agência interna, de você tomando a autonomia, o poder, o domínio da sua vida, da sua história, enfim, das situações que perpassam por você. O cuidado aqui é só para você não centralizar tudo nas suas mãos. Nem tudo está sob seu controle. Então, o chicote também pede equilíbrio nesse jogo de forças e de poderes, né? Mas é dessa forma que você vai conseguir resolver essa montanha que está povoando sua mente, tá? Autocontrole. Bom, o que está na sua linha do presente é a mesma energia da linha do conselho do jogo, né? Que é a quinta coluna. Então, o que está no seu presente? O que está muito sólido e que vai te trazer acolhimento e nutrição? É a vida familiar, né? A casa na área da saúde, na área da nutrição, do afeto também, né? Que é a árvore. A casa representa a sua rotina, a sua família, a vida íntima, os hábitos, né? Então, é isso que está no presente importante para você. E isso vem como? Vem com bênçãos, vem com a necessidade de você se entregar à sua espiritualidade, voltar a centralizar a sua energia para si mesma. Vou fechar a janela. Os lírios, ele traz isso, ele traz essas bênçãos, né? Esse chamado para a maturidade emocional também. Então, buscar ter essa leveza, buscar o equilíbrio nas relações familiares, né? Buscar o equilíbrio também no seu dia a dia, nas suas ações cotidianas. Os livros também falam de autoestima, né? E ele caiu na casa da criança, que é o novo, o recomeço, a inocência. Então é você também trazer o autocuidado, o amor próprio, para um lugar de acolhimento, um acolhimento da sua criança interior também, e de repente iniciar um hábito novo que te traga isso, que te aproxime de si mesma, do seu feminino sagrado, né? De você se olhar no espelho e se reconhecer em sua grandeza, em sua beleza, do jeito que você é, né? O que vem como um desafio na casa da montanha é o setor do dinheiro, né? Os peixes, ele fala de um desafio, de necessidade de crescimento, né? Todo desafio ele impulsiona a gente para crescer. Vem para que a gente consiga resolvê-lo e dessa forma a gente se expande. Então o dinheiro ele tá te desafiando. O setor financeiro, o seu orçamento está precisando de uma avaliação. E essa avaliação vai vir como? Com estudo, você olhando para a sua situação financeira, com verdade, com honestidade, com sensibilidade também, reconhecendo o que é que pode ser melhorado, como pode ser melhorado, que ajustes precisam ser feitos no setor financeiro, né? Na vida familiar, na rotina, que novos acordos precisam ser feitos, buscar informação, buscar orientação profissional ou técnica, para que você organize a sua vida financeira, a sua vida familiar, a sua rotina com leveza, né? Isso é fundamental para que a gente possa viver bem, para que a gente possa ter saúde. A gente precisa estar com as contas organizadas e com a vida minimamente estruturada. Muita gente precisa disso, na maioria das pessoas precisam dessa estrutura. E a casa fala disso. E como essa é uma linha de conselho, né? E aqui, para completar em você, na casa do trabalho, né, da estabilidade, justamente o que a sua vida está pedindo nesse momento é reavaliação da sua estrutura de vida. Né? É você olhar honestamente, avaliar como é que eu estou vivendo, como está sendo a minha rotina, como eu me sinto dentro da minha casa, eu me sinto acolhida dentro da minha casa, como é a minha relação com o dinheiro, né? Tudo isso você precisa olhar, avaliar. Ah, eu não estou sabendo resolver. Contrata alguém especialista para te ajudar, né? Pede ajuda e as coisas elas vão se organizando, tá? Então, esse é o conselho principal para você e também essa é a energia do seu presente. Então, fica com essa informação. Na linha do destino, o que é que a gente tem? A gente tem na casa da segurança ou na casa do sucesso, da virada de chave,
a gente tem os ventos. Os ventos é uma carta que fala de preocupação, de turbulência. Você está com medo de não conseguir, de não fazer, de não ter vitória, de não conseguir dar o próximo passo, né? E esse medo, ele precisa ser enfrentado, né? Essa é uma coluna toda de cartas muito disruptivas, eu diria, né? Ela começa com a foice, vem seguida da torre, depois tem a árvore, a morte e os ventos. Então, é como se nesse momento você precisasse deixar que algo finalize. Um ciclo precisa ser finalizado, só que você ainda está confusa, ainda está com medo de romper com esse ciclo, né? E com medo do que vai vir depois. Mas geralmente, depois de uma finalização de um ciclo, algo novo e mais expansivo chega para você. Então, cabe a você confiar. Confiar na espiritualidade, confiar no que é para ser seu, tá? E o que está na casa do dinheiro, na casa dos peixes, é o ramalhete. O ramalhete, ele traz bênçãos materiais. Então, por mais que você venha com desafios aqui, né, no setor do dinheiro, você vai ter também bênçãos materiais. Você vai conseguir viver momentos de felicidade, momentos de abundância, que você vai se sentir bem, ganhando presentes. Isso aqui também é muito sobre presentes adquiridos, coisas que chegam para você, né? Dinheiro inesperado. Então, se abra para essa possibilidade de ganhar presentes. Lógico que seu aniversário deve estar aí, né? Então, coisas também podem estar chegando. A renovação, quando a gente tem a revolução solar, geralmente a gente ganha presentes, assim, a vida meio que renova e se abre e a gente fica com a energia renovada, né? Então, se abra para receber da vida. Às vezes o presente não é algo tão caro, tão ostensivo, mas é algo singelo que traz uma alegria genuína. Você entende? Aqui é você, como eu já falei, então você está na sua linha do destino. Então, essas coisas para acontecerem vai exigir de você presença e trabalho. Presença e compromisso. Presença e esforço, disciplina, né? Autodomínio, autocontrole e autoconfiança, tá? Então essa é a sua linha do destino. Vou começar a ler, eu não vou fazer a leitura corrida, como geralmente faço, porque nas minhas leituras individuais, eu aí faço a leitura corrida de cada linha, né, dialogando o que é que tá se desenrolando nessa narrativa, e depois eu vou lendo casa por casa. Como aqui é uma leitura coletiva, não faz muito sentido eu traduzir o seu mental, o seu emocional, porque pode bagunçar. Pode ser o mental e o emocional de outra pessoa e pode não ser tão compatível com o seu momento. Bom, se eu já falei que o seu mental está trazendo uma montanha de desafios, de problemas, de dificuldades que está ocupando muito do seu mental, você já vê se faz sentido para você, se essa leitura é para você, tá? E aí você analisa na sua vida o que é que está reverberando, tá? Vou começar pela área da saúde, que é a carta da árvore, tá? A área da saúde que caiu na casa da torre. E a torre aqui representa o encontro consigo mesmo, né? Uma interiorização, a necessidade de isolamento no sentido de parar para analisar, refletir, né? Solitude. E aqui é a árvore, a saúde está pedindo que você se recolha mais. Evite perder noite, evite muita farra, evite estar saindo, evite... Sabe, você é no momento seu, se curtindo, se cuidando, sabe? Ai, sabe? Coisas assim. É a vida íntima. É você no seu íntimo. E o que está fluindo para sua saúde? Tem uma coisa chegando para você, né? O cavaleiro fala de algo a caminho, algo chegando para você. E isso que vai chegar vai ser bom para sua saúde, uma oportunidade, alguma coisa, alguma pessoa nova que chegue na sua vida, enfim. Tem o jardim também como desenvolvimento, e o jardim aqui fala do cultivo diário, também fala de boas conexões, fala de boas amizades, de boas saídas, de você em contato com a natureza. O jardim fala daquilo que você faz diariamente, o cuidado diário, singelo, nos mínimos detalhes, né? E a criança veio como alerta. E aqui a criança, em termos de saúde, pode estar falando de hábitos infantis, sabe? Ou de uma impulsividade que faz você ter atitudes que vão contra a sua saúde. A criança é o lado do quero porque quero, faço porque faço, quero fazer e vou fazer. E aí prejudica a saúde. Então você vai analisar o que é que você tem feito por impulso, por rebeldia, por capricho e que te maltrata, que drena a sua energia, até porque tem uns ratos aqui também, né? Como alerta. E os ratos falam de perda de energia, de prejuízo, de desgaste, de ansiedade.
E o desenvolvimento para a sua saúde veio com a carta da torre, logo acima da carta da árvore. Então, a torre também está aqui reafirmando essa sua necessidade de avaliar o seu momento, sabe? De se recolher um pouco, respirar, sentir seu corpo, perguntar para seu corpo o que é que ele está precisando. Está precisando de quê? De mais movimento? De mais recolhimento? De atividade física? De mais água? Mudar a alimentação? Reduzir açúcar? O que está precisando ser reajustado? Né? E a criança, como alerta, traz esse paladar infantil. Então pode ser também, tipo, você está comendo muito doce, ou está comendo muita porcaria na rua, né? A saúde, ela habita muito na alimentação, né? No que você come, na sua saúde intestinal também. Então, de repente, ter esse cuidado aqui. Os ratos podem simbolizar, inclusive, verminose, né? Então, fazer uma desparasitação, né? A criança tem muito isso. Pode ser uma leitura relacionada a isso, como estamos falando da sua saúde. E na conclusão, para o seu âmbito da saúde, temos aqui os caminhos abertos na área da fluência, temos a carta da âncora na área do alerta, então cuidado com a estagnação, cuidado com o sedentarismo, cuidado com as coisas fixas que você acha que tem que ser daquele jeito, porque isso vai te engessar num lugar pouco expansivo. O que vem como conclusão, como resposta? A morte. Você precisa finalizar um ciclo, renascer. A morte no baralho cigano sempre é uma oportunidade de renascer, né? É um ciclo que se fecha para que outro se inicie. Só que é um fechamento definitivo, sem volta. Então, algo realmente dentro de você, no âmbito da saúde, precisa ser finalizado. Aí você analisa o que é que cabe, o que é que não cabe aí na sua vida, tá? Vamos aqui agora para o setor do trabalho, que está aqui bem pertinho, né? Que é a âncora. O que é que está aqui no setor do trabalho? A gente tem um fim de ciclo no setor do trabalho, tá? O que está fluindo é a morte. Esse fim de ciclo não necessariamente é você sendo demitido, não é isso. O fim de ciclo pode ser você mudando de cargo, pode ser você sendo promovido, indo para um outro setor, pode ser você fazendo uma transição de carreira, mudando totalmente o foco. E, enfim, você tendo uma mudança, assim, muito significativa, né? Como eu falei, a morte, ela é um fim que fechou um capítulo, se inicia outro capítulo. O que eu vejo é que isso não vai ser uma coisa que vai te trazer prejuízo, não. Por quê? Porque logo abaixo da âncora vem as flores, né? O ramalhete. O ramalhete fala de bens materiais. Você vai ter amparo, você vai receber amparo material, né? E o que está como fluência são os livros, o que está como alerta são os livros. Cuidado com informações que chegam, observe bem as propostas, os contratos, leia muito bem os contratos antes de assinar, né? Observe as propostas que chegarem, negocie. Os livros, ele pede cautela nas informações, nas palavras, nos acordos estabelecidos. O que está como desenvolvimento no setor do seu trabalho, primeiro, é a criança. Você precisa inovar alguma coisa. E assim, combina muito com a morte como fluência, porque se algo morre, algo novo tem que surgir. E aí vem a criança. A criança é esse algo novo. E talvez esse algo novo seja uma nova postura de vida. Uma nova postura dentro do seu setor de trabalho. Uma nova forma de se comunicar. Uma nova energia que você bota no seu trabalho. Que as pessoas percebem você mais, né, assertiva, mais produtiva, mais, né, presente. Mais segura também. Mais leve. Enfim. O que está como desenvolvimento também fluindo é a árvore, e aqui a árvore no setor do trabalho eu vejo como solidez, como autoridade, como abundância também, né? É você construindo algo que a longo prazo vai te dar segurança, estabilidade, bons frutos. O que está como alerta no desenvolvimento são os peixes, e aqui os peixes eu vejo como talvez você se perdendo nas questões financeiras, ou você gastando sem muito critério, gastando com impulsividade, gastando com a sua criança querendo, né? A sua criança interior querendo realizar coisas. Então, vá com calma no setor do dinheiro, em termos de trabalho, né? Porque pode ser que você passe por um ajuste, pode ser que venha até mais dinheiro, mas você gaste. Gaste e aí o dinheiro passou por você, você nem viu. Então, analise, salve, tenha a sua reserva de emergência, se organize. Aprenda a ter dinheiro guardado, rendendo. Saber que tem e não mexer. Não é porque você tem dinheiro que você tem que gastar. Ganhou hoje, amanhã gasta. Aprenda a guardar 10%. O seu dízimo é seu, se honre. Né? Aprenda a saber que tem e não precisar gastar. Reorganize a sua mente para isso. É uma educação financeira.
tá? E o que está como conclusão, né, para o setor do trabalho? Você vai passar por um período de turbulência, pode ser um período, sim, de readaptação, porque vai haver uma mudança, alguma coisa vai mudar no setor do trabalho, você vai ter que se adaptar a isso, mas vem com o quê? Com ganhos, você vai ter seus benefícios, vai ter algum benefício, tá? E não vai ser pouco, não. Mas você vai precisar gerenciar bem para não perder o dinheiro que vai chegar, tá? E você precisa estar ancorada. Veio com um alerta a sua carta na casa da âncora, então você vai precisar estar bem firme em você, né? Saber que as mudanças que chegarem não colocam em xeque a sua competência, não é sobre você. E você saber do seu valor também, né? Tem muito disso assim, do valor pessoal, da consciência do seu valor nesse trabalho, nesse serviço, nesse projeto, nessa função, tá? É basicamente isso, é você tendo uma grande mudança, e essa mudança vai abalar um pouco o status quo, mas vai trazer também benefícios. Então, esteja atenta e aberta para novidade. Vamos então logo para o setor dos peixes, que é o dinheiro, que está logo aqui. Bom, o dinheiro ele vem como fluência. A criança, está fluindo a criança, e a criança ela traz uma renovação, um movimento inicial, algo que vem trazendo um montante de dinheiro. Porém, o que está como alerta, a serpente. A serpente é cuidado com golpes, cuidado com gente querendo tirar vantagem, cuidado com coisas assim que você sente que não. Então é aquela coisa dos livros. Aqui os livros vêm logo com conclusão. Observe, analise cada detalhe da situação. Você vai fazer um acordo, vai assinar um contrato, leia tudo. Não entendeu? Pede um tempo, chama um advogado, uma amiga que estuda direito, alguém para poder rever cada cláusula, cada termo ali do que está em jogo naquele contrato. O que está como desenvolvimento para o setor do dinheiro é a bênção divina, a bênção espiritual, os lírios. Então, assim, vai chegar, tá no seu campo, você tem magnetismo, né? E vai vir com leveza, né? Os lírios é uma carta de paz, de maturidade, de leveza, de sobriedade, de fluxo. Então, os lírios, ele vai trazer dinheiro, sim, mas você precisa estar equilibrada. Você precisa estar preparada para receber. O que está como influência também no desenvolvimento são os ratos. Os ratos, eles podem falar de, tá, tem dinheiro chegando, mas também vai ter dinheiro saindo. Se você não tiver controle dessa criança, se você não tiver controle dos seus impulsos, da sua compulsividade de comprar, né, o dinheiro vai todo embora. Então, esteja atenta. E essa serpente, inclusive, pode ser você mesma. Pode ser a sua compulsão por comprinha na Shopee, na Temu, nessas lojas, né, no iFood. Gerência, autogerência, lembra do chicote. Autorregulação, né? E o que está como desenvolvimento também na alerta é a cruz, né? A espiritualidade está com você, mas você precisa também fazer a sua parte, né? Não adianta o fluxo, o movimento está chegando, mas você tá com a mentalidade escassa, porque quando a gente ganha dinheiro e gasta tudo, é escassez. É também não saber receber, não saber reter, não se sentir merecedora de ter, né? E esse ter não precisa ser nada em excesso saudável, né? É você ter aquela divisão, né? 10% que você guarde todo mês, quanto é que você junta para poder fazer algo maior lá na frente? Comprar um imóvel, comprar um automóvel, fazer uma viagem, enfim. Ou realmente ter a sua reserva de emergência, tá? E isso vem da sua mentalidade. Então você precisa rever os seus pensamentos. A cruz ela também fala de sistema de crenças. O que é que você acredita sobre dinheiro, né? Você acha que dinheiro é sujo? Você acha que dinheiro não é uma coisa espiritual? Reveja as suas crenças. Dinheiro é o que faz o mundo girar. É o que faz a vida se manter. Tudo o que você tem veio por dinheiro, né? Vale alguma coisa, tem um valor de troca. Aí tem gente que diz assim, nem tudo é dinheiro. Cara, assim, óbvio, nem tudo é dinheiro. Você pode trocar, fazer um escambo, né? Você pode ter alguém te dá uma dúzia de ovos e você cria vaca, você vai lá e dá 1 litro de leite. Isso é escambo, mas ainda assim é no campo das trocas. E quando eu falo de dinheiro, eu falo desse poder de acessar coisas, acessar experiências, acessar lugares. Então, o dinheiro é isso, é esse acesso, essa energia que te permite passar e viver as experiências nessa dimensão. Estamos na matéria. E o jogo é esse. Não conheço sociedades alternativas que não usem dinheiro.
né? Mas nós, no contexto urbano, dentro dessa matrix, a gente precisa dialogar com essa energia, tá? Então você precisa rever essas crenças sobre dinheiro, tá? Dinheiro não é sujo, dinheiro não é aprisionamento, o dinheiro é vida, dinheiro é a moeda, é a forma como você tem de se manter viva e vivendo com qualidade, né? Então, reveja aí suas crenças para que o dinheiro flua com facilidade, alegria, glória e equilíbrio. O que vem como conclusão no âmbito do dinheiro é o que está fluindo, o trabalho. Então, você vai ter esse fluxo de dinheiro através do trabalho, sim. O que vem como conclusão? Os livros. Precisa se informar, precisa buscar conhecimento, precisa ler as letras miúdas, né? Pode ser que você ganhe algum processo que esteja aí pendente, né? Pode ser dinheiro inesperado, pode ser até loteria, mas não estou mandando ninguém jogar. Mas se você já tiver a prática, pode ser que nesse período de 3 meses a coisa venha, né? E os pássaros, como alerta aqui na conclusão, fala cuidado com dispersão. Tá? Quando esse dinheiro chegar, não fale, não esbanje, não gaste seus recursos. Né? Os pássaros é carta de expansão, de comunicação, mas aí tá como alerta, então cuidado. Cuidado para esse dinheiro não. Do mesma forma que veio com facilidade vai embora. Cuidado com isso, até porque ele tá fazendo um ângulo aqui diagonal com os ratos, tá? Então muito cuidado. Essa energia do dinheiro para você, ela tá assim, ó. Ela vem, mas se você piscar o olho, ela vai embora. Ela passa. Então, aprender a reter, a receber, respirar, viver essa experiência do ter esse dinheiro, fazer algo substancial, sólido, concreto, para então deixar que esse fluxo, né? E aí o movimento continua também, porque nada fixo é saudável, né? O dinheiro ele é uma energia que precisa de movimento mesmo. Só que movimento consciente, né? Os lírios também pedem maturidade, tá? Vamos ver então o setor da família, da casa, né? Da rotina. O que está fluindo? As alianças. As alianças, eu posso pensar, se você é casada, a sua relação conjugal. Se você não é casada, pode ser que, se você já tiver um relacionamento, pode ser que isso, né, ganhe, né, suba um degrau aí no termos de seriedade, de compromisso, de responsabilidade, porque casamento é isso. E as alianças também falam dos acordos, das regras de convivência. Então, se você mora com parentes, com pessoas aí no seu núcleo familiar, você vai passar por uma conversa sobre isso. Vamos dividir tarefas, vamos resolver melhor esse orçamento, né? Como é que a gente pode melhorar a nossa convivência, a nossa vida familiar. O que está como alerta é a chave. Então, talvez aquilo que pareça ser a resolução de uma situação, talvez não seja. Então, cuidado com resoluções milagrosas que cheguem, sabe? Tenha atenção. O que está como alerta na conclusão são os ratos. Então, assim, pode ser que na sua vida familiar, na sua rotina, as relações se desgastem, né? E pode haver prejuízo por conta dessas situações familiares. Esse prejuízo pode ser financeiro ou pode ser também emocional, né? O que está como alerta é a cruz, né? Então, assim, reveja seus valores também, né? Os valores tanto éticos de convivência quanto espirituais, né? E como é que faz essa convivência? Eu acho que, assim, no âmbito da casa e da família, está muito voltado para relações, por conta dessas alianças aí. Então, a cruz, ao mesmo tempo que ela pede que você refine o seu pensamento para o que é espiritual para você, o que é ético, o que é bem viver em família. Para quê? Para que a conclusão seja os lírios, que seja uma conclusão nesse setor, uma convivência harmoniosa, uma convivência equilibrada. Os lírios é carta de abundância, de maturidade. Então, você vai precisar ativar esses aspectos, essas qualidades, se aproximar da sua espiritualidade, rever os acordos de convivência, onde é que seu dinheiro está indo embora, quem é que está pagando mais que quem é que está trabalhando mais que quem, dividir melhor as tarefas de casa, para que as coisas se organizem de modo equilibrado, para você não ficar com todo o peso nas suas costas, né? Dividir tarefas, enfim. Cuidado com as aparências daqueles discursos que chegam, não vou resolver, mas fica só no discurso, né? Não resolve. Então, observe as ações, de fato, né? E o que você pode fazer dentro desse contexto. E agora, vamos para o setor
que ficou por último hoje, que é o setor do amor, do coração, que está aqui no cantinho. O coração ficou na casa do caixão, na casa da morte, que é a casa da transformação, da transmutação, né? E o fim de um ciclo. Então, o seu aspecto amoroso, ele tá passando por um fim de ciclo. Não estou dizendo que você vai terminar um relacionamento. Estou dizendo que uma fase vai ser concluída para que outra se inicie. Se você já tem um casamento, já tem um namoro, pode ser que você enfrente uma crisezinha para que algo melhor, mais expansivo, surja dentro do próprio relacionamento. Ou, se o relacionamento realmente não estiver indo bem, é o momento de se reavaliar e dar o fim que ele merece, né? Desapegar. O que está fluindo, entretanto, é o próprio cigano, que é o seu cônjuge, seja ele homem ou mulher, tá? A fluência, tá? E o cigano aqui no seu jogo caiu na casa da serpente. A casa da serpente, ela pode significar muitas coisas. E eu não vou dizer aqui o que é o que não é, porque é uma jogada coletiva, tá? Aqui eu vejo o cigano na casa da serpente como sendo ele mudando de comportamento, né? E essa mudança é uma mudança para melhor, amadurecendo, né? Trocando de pele, né? Agindo de uma outra maneira. E esse cigano na casa da serpente está fluindo para você no relacionamento. Então o seu cônjuge ele está envolvido, né? Tá na sintonia. As estrelas aqui também tá como fluência na conclusão. As estrelas então apontam uma sorte, uma proteção espiritual, as coisas confluindo para vocês seguindo e olhando para o mesmo caminho. E o sol fala das coisas as claras, né? Fala de clareza de comunicação, clareza mental, lucidez, você muito perceptiva e sentindo mesmo a conexão com essa pessoa. Caso você não tenha alguém na sua vida, pode ser realmente a chegada de alguém. A chegada de alguém, a aproximação de alguém com muita vontade de ter uma relação, de desenvolver uma relação, nem que seja uma amizade, mas que vai estar envolvido, né, empenhado, imbricado nessa intenção de estar com você. O sol é isso, o sol ele expõe, ele mostra a verdade da relação. E aí você vai ver o que tá posto. É isso aí. Se a pessoa disser eu te amo, é isso aí. Ela ama. Se ela não disser nada, mas agir, porque também é isso. O amor, ele não é apenas o eu te amo, ele é a ação. Muitas vezes a pessoa não sabe expressar em palavras, mas ela está ali com você. Ela age, ela tá junto, ela tá presente, ela dá suporte, ela toca, ela se faz presença. Isso é amor. O amor é prática, o amor é fazer, né? É isso, esse foi o jogo. Vamos fechar então a mesa real. Lembrando que na mesa real individual, particular, eu faço uma leitura muito mais elaborada, tá? Eu vou fazendo a leitura corrida, eu vejo outros aspectos, eu vejo outras casas. Mas como é uma leitura coletiva, acredito que aqui já deu para você ter uma noção de como vão ser os próximos 3 meses. E se fez sentido, você já vai fazendo as alterações necessárias, né? Do que chegou aí para você. Bom, vamos fechar então o jogo. Nos próximos 3 meses, canceriano, você vem passando por um período de desafios com essa montanha, tá subindo sua montanha, né? Reveja também a bagagem que você está carregando para tornar esse desafio menos pesado. O que é que você pode liberar para que você consiga passar por esse momento com mais dinamismo, com mais leveza, né? Sem ter que carregar o mundo nas costas. E esse chicote, ele vem justamente para que você resolva essa situação desafiadora com consciência de si, com autodomínio, com esforço, com disciplina, com dedicação, com autoconfiança. Nos próximos 3 meses você vai receber uma notícia, você vai receber um convite, uma proposta, algo que vai realmente mexer com a sua vida, com você. Vai movimentar o seu feminino. E essa proposta pode ser tanto uma proposta amorosa, ou uma proposta de trabalho, uma oportunidade de viagem, de mudança, infinitas possibilidades. Algo que chega para você e que mexe com a sua vida, a sua identidade, quem você é no mundo. Você vai passar por um corte, tá? Mas esse corte é justamente para abrir espaço para que algo floresça, tá? Nos próximos 3 meses, algo vai ser tirado da sua vida para que outras possibilidades surjam ainda mais expansivas, mais felizes, mais prósperas, mais condizentes com quem você é agora.
Nos próximos 3 meses você pode passar por uma turbulência nas relações, certo? Você vai precisar ter muita sabedoria emocional para lidar com os acordos, com as regras, com a convivência mesmo, né? E aqui pode ser tanto no âmbito relacional em tema amoroso, ou pode ser das relações de trabalho, de amizade. Uma turbulência sempre tem um final, tá? Passa. A casa e as pedras, você vai enfrentar, né, algum desafio envolvendo a sua rotina, a sua vida familiar. Essas pedras é um desafio pequeno, é menor do que a montanha que você está pensando. Essas pedras elas podem ser contornadas com persistência, com estratégia, com coragem, com energia, com vontade de fazer diferente. Então veja o que é que está bloqueado aí na sua vida, na sua dinâmica, na sua rotina, na sua vida familiar. E veja como você pode resolver isso, tá? Como você pode retirar essas pedras do seu caminho. Nos próximos 3 meses, você vai precisar resolver apegos antigos, né? Vai precisar abrir a porta de um porão escuro para limpar, para tirar as coisas que já não têm utilidade. E quando eu falo disso, eu falo de passado, de memórias, de antigas crenças, de antigos hábitos, né? E dar essa virada de chave é permitir que o ar entre, limpe esse porão sujo, com coisas antigas que não servem mais, quebradas, e permitir que esse espaço fique livre para que novas experiências cheguem, para que novos hábitos mais leves, mais saudáveis cheguem, novos sentimentos ocupem seu coração. Então é esse urso saindo da caverna e vislumbrando novas possibilidades, né? Fazendo um passeio pela floresta. Desapegue da sua caverna, vira a chave. O cigano e os pássaros. Pode ser que nos próximos 3 meses, se você já tem um relacionamento, a comunicação de vocês vai ser mais leve, vocês vão viver bons momentos de namoro, de conversas, vocês vão criar momentos a dois, né? Isso pode partir muito dele também, né? Ou dela, enfim, do seu cônjuge. Caso você não tenha uma pessoa, é provável que chegue uma energia que vai flertar, que vai procurar, que vai chamar para sair, né? E isso vai estar muito nesses momentos sociais, né? Nessa leveza. Então pode ser que essa pessoa chegue de modo muito leve, mas também sem muitas promessas, né? Aí você vai observando como é o andar da carruagem. Mas são 3 meses propícios para esse namorico, né? Essa coisa leve e prazerosa. Nos próximos 3 meses, você vai precisar olhar para o seu coração, né? Tem coisas vindo à tona em termos emocionais. Se você já tem uma relação, você pode descobrir coisas sobre o seu relacionamento, sobre a pessoa, sobre você mesma dentro da relação. Coisas vão vir à tona, né? Os livros falam de coisas sendo reveladas. E às vezes não é algo absurdo, às vezes são coisas íntimas, vulnerabilidade da pessoa que ela vai dividir com você, detalhes da história da pessoa que você não conhecia e você vai passar a conhecer. E vice-versa, né? E aqui eu penso muito em você olhando para dentro das suas emoções, né? Investigando os seus padrões emocionais, investigando os seus padrões relacionais. E entendendo quem você é, integrando, aceitando, vendo onde você pode mudar, vendo o que não dá para ser mudado e aceitando. Enfim, fazendo esse trabalho de autoconhecimento pelo viés do coração, né? Do emocional. A raposa e a âncora aqui pede que você tenha muita atenção no âmbito do trabalho, tá? Tenha mais atenção, observe se não tem gente querendo tirar vantagem de você, observe quem são seus colegas, o que você fala no setor do trabalho, tenha muito cuidado como você se posiciona. A raposa pede cautela, tá? Cautela também com contratos, né? Com promoções, com novas oportunidades que surgirem. Observe, né? Não assine nada sem ler direitinho. Seja atenta, esteja atenta. O jardim e a morte. Aqui você vai precisar passar por um fim de um ciclo envolvendo amizades, conexões sociais que já não agregam, grupos sociais que não fazem mais sentido para você, ou grupos ou uma pessoa específica, alguém com quem você costumava sair, enfim, com quem você costumava socializar, de repente você não vê mais ressonância e a relação morre. Aqui também pode ser o fim de algum hábito que você tinha e que hoje já vê que não faz sentido. Se você tinha um hábito de todo final de semana ir para o bar e só encher a cara, talvez isso caia por terra. Enfim, um exemplo, né?
Não imagino que uma pessoa que esteja conectada comigo tenha esse tipo de hábito de fato. Mas, se for o seu caso, você vai ser convidada a rever esse hábito, tá? A torre e os caminhos. Nos próximos 3 meses, você vai ser convidada a reavaliar suas escolhas, a analisar com calma. Não vai escolher nada na pressa, não vai tomar uma decisão súbita. Você precisa analisar todas as circunstâncias, todos os termos, né, desse caminho novo que você está querendo trilhar. Observe, bota no papel, bota na ponta do lápis, pense, analise, sinta no corpo como é que vai ser fazer essa escolha. Então, as próximas escolhas vão exigir de você muita reflexão. Se permita esse tempo, né? Esse tempo de reflexão em silêncio. O cão e os ratos, você vai passar por alguns desgastes envolvendo algum amigo, alguma amiga, né? Envolvendo alguma parceria importante para você. Você vai sentir um desgaste nessa relação. Alguém que vai te decepcionar de alguma forma e você vai sentir que a confiança foi abalada. Esteja inteira em si, né? Não deposite tanta expectativa nas outras pessoas, porque as outras pessoas também são humanas, também são falhas. E esteja aberta para ver quem é quem na sua vida, tá? Não permita que ninguém, por mais amiga e amigo que seja, não permita que essa pessoa te sugue, tá? Isso não é caridade. Isso é autoabandono. Então saiba separar o que é caridade, o que é gentileza, o que é humanidade e o que é vampirismo. Porque existem pessoas que se dizem amigas, mas atuam como verdadeiras vampiras. Cuidado! Os lírios e a cegonha. Tem uma novidade que vai chegar para você com uma bênção, mas é uma bênção separada pela espiritualidade. Deixe que chegue, deixe fluir, aproveite, viva o agora, se sinta merecedora disso que está chegando, desse movimento que vai causar uma mudança positiva na sua vida. Aceite, permita, deixe fluir, tá bom? O navio e a cruz. O navio é a carta que traz uma mudança. E aqui ele pode ser uma mudança de perspectiva, de crença, de sua relação com o sagrado. Também é uma mudança que ela é resultado de um processo que você já vem batalhando, se esforçando há algum tempo. Então é uma mudança que vai trazer expansão, que vai trazer vitória, que vai trazer sucesso. Confie. Confie nisso, nesse movimento de mudança, nessa coisa que se amplia e que vem por conta de sua trajetória. As estrelas e a serpente. Aqui eu vejo a espiritualidade orquestrando, junto com você, um momento de troca de pele, de transmutação, de mudança de consciência, de cura, né? E é algo que está realmente trilhado para ser. Você precisa passar por esse momento de transmutação, de transformação. Deixe fluir, confie. Você não está sozinha, né? A espiritualidade está com você. A sua ancestralidade está com você. Os peixes e o sol. Nos próximos 3 meses você vai precisar ter clareza para organizar suas finanças, trazer mais lucidez, né? Raciocínio lógico. Sabe planilha? Sabe colocar tudo na ponta do lápis? Praticar isso, né? Saber quanto ganha, saber quanto gasta, né? Evitar as dívidas desnecessárias, os gastos supérfluos. É você exercer essa autonomia, essa soberania no seu setor financeiro, tá? É você realmente agir com lucidez sobre as suas finanças. A criança e a lua representa um movimento novo que te impulsiona para o brilho, para o reconhecimento, né? É você fazendo um movimento novo que vai te dar destaque e reconhecimento no âmbito social. Mas aqui também fala de você se equilibrando com a sua criança interior. É você olhando para o seu passado, para a infância, resolvendo questões da infância, padrões herdados da sua mãe, da sua linhagem materna, das suas ancestrais. É você curando feridas antigas, dores emocionais antigas, é você deixando fluir, desaguar, para que algo novo de fato venha de um processo de libertação emocional. Tá? Então você vai passar por esse processo nos próximos 3 meses e é algo que vai acontecer, né? Se você se permitir, se você estiver disposta, quando chegar, você deixa fluir, respira e não tenta fugir disso, né? E no âmbito da saúde, no âmbito da generosidade, da nutrição, tem coisas chegando, tem um acontecimento que vai trazer mais prosperidade para você, mais condições também de você cuidar melhor de si, né? E é algo que vai acontecer com uma certa brevidade, vai acontecer, não vai demorar de acontecer.
algo que vai te fazer olhar para a sua saúde, olhar para si mesma, né? Para poder se cuidar melhor, para se colocar como centro da sua vida, né? Sua prioridade é você, seu bem-estar, o seu bem viver, tá bom? Então é isso. Eu espero que você, canceriana, canceriano, pessoa com lua e ascendente em câncer, espero que você tenha gostado dessa leitura, que tenha ressoado com você, que os conselhos tenham feito sentido. E caso você queira realmente uma consulta na sua energia, né? Uma consulta personalizada, a mesa real, fala comigo. Eu faço a sua consulta, é sempre online e tem a gravação depois, né? Do áudio que você recebe. E é isso, tá? Que seu período aí de renovação solar seja maravilhoso. Feliz aniversário para vocês cancerianos. E a gente se vê, tá bom? Um abraço. Axé.